Amado Santo Povo de Deus, mais uma vez nos encontramos nesta manhã para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu sou Armando Culivela dos Santos, pastor ordenado da Igreja Evangélica Congregacional, colocado no Instituto Provincial do Kwanza Sul. Chamado nesta manhã para meditar com os irmãos na Palavra no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 14, e encontramos a palavra que diz: Depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Palavra do Senhor. Amados no Senhor, estamos meditando na Palavra do Senhor, segundo a orientação litúrgica da nossa igreja. Estamos a falar da vocação dos discípulos. Nesta altura, o Evangelho era pregado. Encontramos o precursor João Batista, que pregou muito, que preparava o caminho do Senhor. Tendo ele sido preso, então houve a necessidade de que Jesus entrasse em cena, Jesus entrasse no trabalho. Claro, Jesus entra após a prisão de João Batista, começa a pregar e então também sente a necessidade de começar a recrutar os primeiros discípulos. É assim, meus irmãos, que Jesus, andando à beira-mar da Galileia, encontra os pescadores, encontra aqueles que se dedicavam ao trabalho da pesca e interessou-se mesmo para estes que eram pescadores, que estavam já a desenvolver alguma atividade. Certamente, meus irmãos, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar do Senhor Jesus, a quem nós iríamos escolher para serem seus discípulos? Certamente iríamos escolher os doutores, os sábios, os mestres, pessoas de grande influência, com muita inteligência. Mas o Senhor Jesus não fez assim, mas procedeu fazendo o contrário de tudo que falamos aqui, pois o Senhor não escolheu os seus discípulos pautando nos valores elevados, nas suas virtudes ou nos seus diplomas, mas escolheu aos pescadores. Escolheu os pescadores porque a atividade de pregar, de anunciar o Evangelho, assemelhou ao trabalho dos pescadores. Diz: vos farei pescadores de homens. Naturalmente, os discípulos não duvidaram. Os discípulos lançaram as suas redes, deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Vimos no primeiro grupo, vimos no segundo, até deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Jesus hoje requer de nós a predisposição, requer de nós a entrega ao trabalho. Qual é a tua disponibilidade, meu irmão, minha irmã? Mas o Senhor precisa de ti. E qual é a tua resposta para dar ao Senhor? Segundo vimos, meus irmãos, o Senhor Jesus escolhia pessoas não por diplomas, não capacitadas, não filho de não sei de quê, mas escolhia pessoas que estavam a desenvolver alguma atividade. Entre eles, pescadores, coletores de impostos, assim por diante. Jesus é quem escolheu os seus discípulos e ele dizia: eu te glorifico, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Significa que na nossa pequenez, na nossa pobreza, na nossa ignorância, o Senhor nos chama, Ele nos capacita para o trabalho a quem Ele quer nos encabeçar para que possamos servir a sua seara. É bem verdade que devemos abandonar muitas coisas para servir o Senhor. Muitas delas são até valores para nós, mas quando colocados diante do chamado do Senhor, nada vale. Fomos escolhidos pelo Senhor. Quando entendemos isso, tudo fica para trás. Então ele, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. Deixaram o tipo de peixe que eles tinham preferência de pegar, o carapau, a curvina, o bacalhau. Não fizeram caso disso, mas preferiram ir anunciar o Evangelho. O próprio Espírito Santo se encarrega em nos mostrar a grande oportunidade que surge diante de nós, a ponto de negarmos até mesmo os nossos familiares. Aquele que segue a Jesus deve negar-se a si próprio e deve lançar as suas mãos ao arado. Tempo trabalhoso, tempo de servir ao Senhor. Também queremos dizer que quando o Senhor Jesus escolhe seus discípulos, alguns tiveram vontade também de segui-lo. Mas quando Jesus escolhe seus discípulos, meus irmãos e minhas irmãs, havia pessoas que também se levantaram dizendo: também queremos ir contigo. E ele disse que não, para vocês ainda falta. Porque não olhou só na beleza, na disposição, mas olhou também no espírito com que a pessoa quer fazer o trabalho. Aqui, meus irmãos, queremos apresentar a disponibilidade, o nosso desejo de servir ao Senhor. Não devemos ser negligentes.
querer satisfazer primeiro o nosso capricho, a nossa vontade, mas sim estar pronto para servir ao Senhor. Irmãs e irmãos, o Espírito Santo se encarrega de mostrar a grande oportunidade que surge diante de nós, a ponto de negarmos a nós mesmos e seguirmos ao Senhor. Prezados irmãos, certamente não iremos perder a oportunidade de vivenciar grandes experiências ao lado do Senhor Jesus, ainda herdar a vida eterna. Sim, meus irmãos, andando junto do mar da Galileia, foram chamados André e Simão, os quais lançaram as redes no mar. Mas Jesus hoje está a chamar também homens e mulheres para que possam segurar no seu arado e possam ser pescadores de homens. O convite está aberto, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos aceitar o convite do Senhor. Possamos sim assumir a seara do Senhor. Ele mesmo estará diante de nós. Ele estará à nossa retaguarda. Ele orientará o trabalho que devemos fazer. Não temamos. Não duvidemos, mas sim nos firmemos ao serviço do Senhor. Que Deus, rica e poderosamente, nos abençoe, hoje e sempre. Amém.